Os AMD Ryzen Threadripper merecem o nome imponente que tem. Essa linha de processadores tem uma quantidade insana de núcleos e threads, e eles conseguem esmigalhar, Reaper, eu não sei se é essa a tradução, mas acho que vocês entenderam a ideia. Consegue esmigalhar softwares de renderização que sabem usar essas CPUs. Nós recebemos da AMD a nova geração de processadores Threadripper, a série 7000. E aqui nós vamos explicar para vocês as várias características únicas que essa plataforma tem e, é claro, a gente vai mostrar também os nossos testes de performance. Nós recebemos para testes dois modelos, o AMD Ryzen Threadripper 7970X, com seus 32 núcleos e 64 threads, e também recebemos o Ryzen Threadripper 7980X, e aí ele sobe para seus impressionantes 64 núcleos e 128 threads. Ele é, e meio que não é, o topo de linha dessa linha Threadripper. Eu já explico esse topo de linha de Schoeninger. É que a linha Threadripper vem se dividindo em duas, desde a geração Threadripper 3000. Lá naquela geração, nós tivemos a separação em modelos Ryzen Threadripper e os Ryzen Threadripper Pro. Os Threadripper 5000 são basicamente um update somente da linha Pro, e agora a gente chega aqui nos Ryzen Threadripper 7000. E é aqui que a AMD ampliou as diferenças entre essas duas linhas. Agora a linha Pro traz uma nova configuração de núcleos a mais, com impressionantes 96 núcleos no Ryzen Threadripper 7995WX. Isso são 12 dies com 8 núcleos Zen em cada um deles. E você ainda tem mais um die que é só para fazer o I/O. Quanto sai essa brincadeira toda aí? Uns $10.000. Outra diferença entre as linhas Threadripper e Threadripper Pro já estava presente no passado. A linha Pro possui até 8 canais de comunicação com as memórias, e a linha Threadripper não Pro segue limitada a até 4 canais de comunicação, ou como o pessoal às vezes chama, o Quad Channel. Mas a grande divisão da série 7000 afeta também as mainboards. Ambas as linhas são baseadas num novo socket, o STR5. Mas dentro desse socket nós vamos ter dois chipsets diferentes. O TRX50 é voltado para a linha Threadripper básica, aquela não Pro. Ela tem suporte até 4 canais de memória e você vai ter disponível até 88 linhas PCI Express. 88 linhas é bastante linha PCI e é da linha mais básica. Um processador Threadripper da linha Pro até pode ser usado numa TRX50, como essa aqui que está na mesa, mas ele vai ter a sua quantidade de canais limitadas a 4 e as suas linhas PCI também vão ser limitadas pelos valores que a plataforma TRX50 suporta. Se você quiser todos os 8 canais de memória e todos os potenciais 144 canais PCI Express, você vai precisar de uma placa com outro chipset, WRX90. Aqui o inverso não acontece, você não pode pegar um processador não seja Threadripper Pro e tentar usar numa WRX90. Somente os Threadripper Pro vão funcionar na plataforma WRX90. Tá comprido, tá complicado o nome dos chipsets nessa linha. Sim, as coisas ficaram mais complexas e tem uma certa compatibilidade de algumas peças entre si, mas é bom ficar de olho para não perder funcionalidades, dependendo da combinação errada que você fizer com as peças, e também é bom ficar de olho porque tem coisa que não vai funcionar uma nas outras. Como eu disse, por exemplo, os Threadripper não Pro não funcionam nas placas WRX90, assim como os processadores Threadripper Pro, aqueles com final WX, eles até funcionam numa placa não Pro, né, das TRX50, mas vão perder canais de comunicação, vão perder linhas PCI Express. Inclusive, para diferenciar os processadores das duas linhas Threadripper, é só ficar de olho na última letra. A linha Threadripper Pro tem o final WX no nome dos produtos, enquanto que a linha com apenas o X no final é a que compõe os modelos mais básicos, os Threadripper não Pro, ou sei lá, só Threadrippers. Os nossos testes contam com os modelos mais potentes da linha não Pro. São os Ryzen Threadripper 7970X e o 7980X, sendo que fecha a conta aí o 7960X e os seus 24 núcleos para formar o line-up inicial desses produtos Threadripper 7000. Nossos testes também envolvem a placa Asus Pro WS-TRX50 Sage Wi-Fi e as memórias DDR5. E aqui eu vou ter que fazer outra pausa, porque tem novidade nessa parte aqui também. As memórias usadas não são no padrão DDR5, mas elas são diferentes, que você usa aí em seus processadores Intel Core a partir da 12ª geração, ou também nos seus AMD Ryzen da série 7000 mais recente ou 8000. Isso porque aqui são usadas as memórias Registered DIMM, ou RDIMM, como vocês vão ver escritos. Na tecnologia DDR4 dava para usar memórias RDIMM ou as convencionais, né, as UDIMM, no mesmo sistema.
As mainboards davam suporte às duas coisas ao mesmo tempo. Mas no DDR5 isso mudou. Agora as memórias registradas, os RDIMM, que têm a proteção de dados com tecnologias ECC, operam até numa tensão elétrica diferente das que são usadas nas UDIMM. Ou seja, para evitar chablau de você querer ligar coisas que estão na tensão errada, elas são fisicamente diferentes, justamente para evitar essa potencial tragédia. Eu não quero apontar ninguém, mas ela teria acontecido inclusive aqui, porque alguém de nós aqui tentou ligar um DDR5 convencional na plataforma Threadripper e coisas podiam não ter dado muito certo. It's just like real life, man. What the... Por isso, a AMD enviou junto com o kit de testes umas memórias um pouco diferentes. Essas são memórias RDIMM, que fazem essa plataforma que na real já é bem cara ficar ainda mais cara. A memória mais barata é a RDIMM DDR5 que eu encontrei em um modelo da Kingston, a Fury Renegade Pro, que é um módulo só, de 32 GB, sai por R$1.000. Então, boa sorte se você quiser lotar 8 canais de memória da linha Pro, ou mesmo fazer o simples Quad Channel dessa linha não Pro Threadripper. Mas, inclusive, tem como a gente te dar uma mão e ajudar a não gastar tão caro assim. Quer dizer, no caso dessa plataforma, gastar menos caro. Vai sair caro igual. Menos caro já é melhor. Você pode entrar no nosso grupo de ofertas do Telegram e do WhatsApp e ser avisado diretamente no seu celular do que está rolando, se tem algum produto com preço bom que a gente encontrou. Ou também, você pode instalar a nossa ferramenta do Economize com Adrenaline e com ela você consegue pesquisar rapidamente históricos de preço de um produto para saber se ele realmente está mais barato ou ver se tem ele disponível por menos dinheiros em outro lugar. Mas eu divago. Voltando para o assunto, o que tem de importante numa memória ECC? O principal benefício é a validação e segurança dos dados da memória, tanto quando ela está armazenada, ainda no seu módulo de memória, quanto também na sua passagem pelos demais componentes, quando está sendo transmitido pela mainboard, quando está no CPU ou até quando vai lá na placa de vídeo. Isso torna essa plataforma muito mais estável, corrigindo erros e evitando até mesmo alguns crashes quando você tem alguma perda de alguns dados nessas transferências. No segmento de desktop convencional, a gente não liga muito para isso. Afinal, esse tipo de tecnologia aumenta o custo e ainda por cima tem um impacto em performance. Ao tirar uns FPS e os gamer pira. Mas no meio profissional, e especialmente em servidores, onde você reiniciar o PC ou perder arquivos das pessoas não é algo aceitável, esse é um recurso extremamente necessário. Meu Deus, a barrinha do vídeo já avançou um monte e a gente nem começou a ver o que esses processadores realmente fazem. Então vamos lá, vamos pôr em ação o 7970X e os seus 32 núcleos, ou seja, ele tem 4 dies com núcleos em 4. E também o 7970X, e esse aqui tem 64 núcleos, ou seja, ele tem 8 dies dentro dele, trabalhando em conjunto. Vamos ver o que eles entregam em performance. Então, começando com o Blender, a nova geração dos Threadripper já mostram a que vieram. Tanto o 7980X quanto o 7970X, eles entregaram 50% mais performance versus os seus equivalentes da série 3000 Threadripper. Esse ganho é tão alto que o 7970X, com 32 núcleos, alcança um 3990X, ou seja, ele entrega quase o mesmo desempenho, mesmo tendo metade dos núcleos e threads. Versus a Intel, nós comparamos a plataforma mais potente para consumidor final, e os dois processadores são 2 ou 3 vezes mais rápidos que o Core i9 14900K. Aqui eu tenho que abrir um parênteses importante. Não temos os reais concorrentes da Intel nesse segmento. Nós estamos usando o Intel Core i9 como uma referência, para vocês terem uma comparação, mas os rivais reais dessas plataformas seriam os Intel Xeon. No caso do topo de linha seria o W9 3495X e no caso aí do concorrente do 7970X seria o Intel Xeon W7 3455. Eles são os modelos que têm uma contagem de núcleos mais próxima e principalmente tem o custo mais próximo para consumidor final. Quem sabe esse vídeo de análise aqui não motive aí a Intel Brasil a entrar na disputa e mandar os seus equivalentes para a gente testar e pôr nos nossos gráficos de barra também. Disclaimer devidamente feito, o nosso próximo teste é ver como os processadores se saem com o Cinebench, que é um software de renderização 3D baseado no motor do Cinema 4D. Em multithread aconteceu de novo o milagre de ganho de 50% de performance. E de novo, o 7980X voa no gráfico. E o 7970X chega a alcançar o processador com o dobro de núcleos que ele lá da série Threadripper 3000. Já os rivais do segmento doméstico, a diferença foi menor, com uma vantagem de uns 60% para o 7970X sobre o Core i9 e também sobre o Ryzen 9 7950X. Enquanto que o topo de linha, o 7970X, ele entregou 150% mais desempenho do que os dois topos de linha do segmento doméstico Intel Core e AMD Ryzen.
Agora trocando para o modo single thread, ou seja, a gente vai usar apenas um thread do processador, vemos como a série 7000 dos Threadripper evoluiu sensivelmente sobre os Threadripper 3000, com um incremento de 40% de desempenho e um patamar de performance que não ficou longe do Ryzen 9 7950X. O V-Ray é um dos testes mais interessantes. Ele parece bater em alguma outra limitação que não tem nada a ver com núcleos ou mesmo frequências. E o resultado é que tanto o 7980X quanto o 7970X eles performam quase igual, apesar de um deles ter o dobro de núcleo. Curiosamente, o mesmo aconteceu lá na série Threadripper 3000. Tem uma diferença de só 5% separando o 3990X do 3970X. É mais interessante ver que até os 32 núcleos o V-Ray parece escalar, parece ganhar performance. Afinal, o 7970X ele tem quase 2 vezes mais performance que o Ryzen 9 7950X, ou seja, o dobro de núcleos, o dobro de performance. Mas depois que a gente chega nos 32 núcleos, a gente parece bater em algum limite. Seja o limite da capacidade da aplicação, de rodar mais rápido, seja a largura de memória que a gente pode estar batendo, ou, quem sabe, algum outro gargalo de hardware que a gente ainda não sabe qual é, algo faz com que o V-Ray pare de escalar a performance depois que a gente chega a 32 núcleos nas nossas configurações. Agora vamos dar uma olhada em games. E obviamente esse não é o uso indicado para um produto como esse, mas vamos dar uma conferida igual. Até porque isso vai mostrar o comportamento desses processadores em outros tipos de ciclo de trabalho. Começando pelo Assassin's Creed Valhalla, os Threadripper 7000 vão bem. Eles ficam pouca coisa atrás do Ryzen 9 7950X e também pouca coisa atrás do Core i9 14900K. Apesar de ser um bom desempenho, isso com certeza não é um bom retorno do seu investimento, já que os Threadripper custam algumas dezenas de vezes mais caro do que os outros processadores que estavam aparecendo lá no gráfico. Em CS, nós temos outro resultado bem positivo, considerando limitações da plataforma. O Counter-Strike é bem exigente quando o assunto é latências, e a plataforma Threadripper tem uma estrutura muito complexa, cheia de DICE se comunicando entre si, ou seja, é o exato oposto do que a gente procura para ter um desempenho nesse tipo de game. Ainda assim, a série 7000 evoluiu uns 50% sobre os seus equivalentes da série 3000 e ficou só 20% atrás dos modelos mais rápidos e também mais eficientes para desktops domésticos. Agora vamos comentar outra coisa relevante, que é o consumo de energia e o aquecimento. Nós estamos falando de muitos DICE, como vocês já perceberam. E também isso traz muito consumo de energia e também muita necessidade de arrefecimento de calor. Afinal de contas, a gente precisa dar conta da demanda desses chips que tem um TDP de 350 watts. Isso é TDP que a gente está acostumado a ver em placa de vídeo, não em processadores. Apesar de termos 64 núcleos, a nossa bancada não consumiu tanto a mais que sistemas entusiastas de usuários domésticos. O 7980X puxou 716 watts da tomada, nada muito acima dos 563 watts que o Core i9 puxou ou os 605 watts do Ryzen 9. Lembrando que ele chegou a entregar até 3 vezes mais performance em alguns testes. O consumo também foi reduzido comparado aos modelos equivalentes da série 3000 Threadripper. Mas o que surpreende é o aquecimento. Todos os sistemas aqui desse comparativo estão municiados com liquid cooling de 360 mm e vemos como as plataformas Threadripper não aquecem mais que as plataformas entusiastas. E, na verdade, é o contrário. O Ryzen 9 apresentou mais aquecimento que os Threadrippers e o Core i9, inclusive, é o destaque negativo do nosso gráfico, o aquecimento mais elevado que a gente mediu. Para quem ficou curioso sobre o aquecimento e o consumo, nós devemos fazer uma live testando o overclock dessa plataforma. Já aviso que esse sistema pode necessitar de duas fontes para dar conta da demanda de consumo desse processador. E são peças caras. Assistam a live e nos desejem sorte. Ok, bem impressionante muito do que eu mostrei aqui. Então, tudo isso quer dizer que é só jogar no carrinho e comprar esses modelos. Eu recomendo ir devagar, parça. Eles têm realmente uns ganhos de performance relevantes, tanto em single thread quanto em multithread, mas não é sempre. Tem aplicações como games, mas nem é o foco desses caras aqui, mas também tem alguns usos profissionais que vão usar melhor frequências mais altas e latências mais baixas. Nesses momentos, os seus 32 ou até os seus 64 núcleos vão acabar sendo meio que desperdiçados. O teste do V-Ray também nos mostrou como pode existir algum outro gargalo, seja otimização ruim do software ou qualquer outra limitação de hardware que seja algo além do que você tem controle, e tudo isso pode simplesmente tornar inútil esse investimento nessa plataforma. E o problema é justamente a palavra investimento. O Ryzen Threadripper 7970X custa R$20 mil e o 7980X custa quase R$40 mil. Isso lembrando que as memórias DDR5 RDIMM também não são baratas, e a gente ainda nem mencionou que a mainboard que a gente está usando nesses testes custa R$15 mil. Isso tudo junto dá múltiplas vezes mais caro que você montar aí uma bancada entusiasta Core i9 14900K ou um Ryzen 9 7000
950X. Mas, se você tem um ciclo de trabalho que vai tirar proveito dessa quantidade enorme de núcleos, e se nesse seu trabalho tempo é crítico, você vai ter o seu render, a sua simulação, ou seja lá o que for que você está desenvolvendo aí, em alguns dos nossos testes, em menos da metade do tempo. Ou seja, a longo prazo, o investimento nessa plataforma pode se pagar só no seu aumento de eficiência. Mas antes disso, você vai precisar confirmar primeiro que vai conseguir tirar proveito desses processadores absurdamente potentes, seja porque o seu software usa muito bem o paralelismo, ou seja, porque você não vai bater em algum outro gargalo ou alguma outra coisa seria mais relevante do que gastar seu dinheiro em ter 128 threads disponíveis no seu PC. Se você quiser ver mais testes, lá no adrenaline.com.br tem a nossa análise completa dos dois modelos. E ainda vamos brincar mais com esses processadores. Nós devemos fazer uma live fazendo overclock dessas bancadas. Elas são bem caras, então venha ver e não jogue azar. Fica torcendo para tudo dar certo. E também a gente vai lançar mais um vídeo tentando tirar proveito dessa robustez toda aí do Threadripper 7980X. A gente vai tentar achar algum cenário para mostrar para vocês o que 128 threads são capazes de fazer. Então assine o canal para vocês não perderem quando a gente pôr no ar, seja lá o que for que a gente está armando por aqui. E a gente se vê numa próxima. Um abraço!